É o exercício 78 da Unesp da primeira fase do ano de 2017. Nesse exercício ele fala que tem uma esteira e aí uma caixa está em cima dessa esteira e a esteira está levando a caixa. E aí uma pessoa coloca uma mão aqui e para a caixa, para o movimento da caixa. A esteira está se movendo nessa direção, então se não tivesse essa mão aqui, a caixa também estaria se movendo nessa direção. O que o exercício pede é a força resultante aplicada pela esteira na caixa. Então não é a força resultante que a caixa está sentindo, só a força resultante que a esteira aplica na caixa. Então eu vou fazer os vetores de força, e o que eu fazer em azul vai ser uma força que a caixa sente sem ser pela esteira. Em vermelho vai ser o que a esteira faz sobre a caixa. Então a primeira coisa, né, o mais fácil, é o peso. Então a gente vai ter aqui o peso, né, que é uma força que a caixa sente e não é a esteira que faz essa força. Em compensação, como ele tem um peso para baixo e ele não está se movendo para baixo, ele tem que ter uma força para cima. A gente chama essa força de força normal. E quem aplica essa força na caixa é a esteira, certo? A esteira aplica o peso, a caixa aplica o peso na esteira e a esteira aplica normal na caixa. Outra coisa, a gente vai ter aqui uma força da mão na caixa, então a caixa vai estar sentindo uma força, né, neste sentido, que é a força da mão na caixa. E aí, como ele não está se movendo para esse lado, a força resultante da caixa tem que ser zero. Isso significa que vai ter uma outra força para cá, que vai ser o quê? A força de atrito dessa esteira. Então a esteira ela vai estar aplicando uma força de atrito aqui, certo? Então esse é os vetores que está nessa caixa, os vetores de força que está nessa caixa. Por que, aí pode gerar uma dúvida, por que, que essa força de atrito está no mesmo sentido que a esteira? Se não tem que ser contrário ao movimento. Isso é uma questão de movimento relativo. A esteira está indo para esse lado. Imagina que a esteira está parada e a caixa que está se movendo. Se a esteira está parada e a caixa está se movendo, a caixa estaria se movimentando para cá. É uma questão de movimento relativo. E aí, com a esteira parada e a caixa se movendo para cá, contrário ao movimento, dá essa força aqui. Você sempre tem que pensar que o chão, né, entre aspas, o chão que está apoiado o seu objeto tem que estar parado e quem está se movimentando é o próprio objeto. Nesse caso aqui, você pensou o quê? A caixa parada e a esteira se movendo. E aí está errado, você tem que pensar a esteira parada e a caixa se movendo. Sempre é contrário ao movimento do objeto em questão. Então aqui a gente vai ter o quê? Uma força que está para cima, que é a normal, uma força para cá, que é a FAT. Então a gente vai ter uma força resultante é, na diagonal, né? Tanto para a esquerda quanto para cima. Se eu não me engano, eu não lembro qual que era a alternativa, mas eu acho que é a letra C.